O céu do Rio de Janeiro escureceu, não por nuvens, mas por fumaça. O som do mar se misturava com o estrondo de canhões. E sabe quem estava atirando? O próprio Brasil. Sim, meu querido espectador, nesse dia insano de 1922, o Rio foi bombardeado pelo exército brasileiro. Literalmente, o Brasil mirando em si mesmo. Uma guerra civil Pocket Edition com sol, praia e muito tiro. E tudo isso começou com um grupo de jovens pistola da cara com o governo. Esse episódio tem de tudo: traição, coragem, general surtando e uma galera marchando até a morte como se fosse final de novela. Senta que lá vem tiro, porrada e plot twist. Brasil, 1922. Você achando que o país está bagunçado hoje? Ha! Em 1922, o Brasil era tipo um grupo de zap da família. Cheio de briga, ninguém se entende e todo mundo quer mandar. Só que, ao invés de textão e figurinhas da Mônica com versículo, rolava tiro e prisão política mesmo. A treta começa lá em cima, a tal da política do café com leite. Nada a ver com o café da manhã, mas sim com o revezamento de poder entre São Paulo, terra do café, e Minas Gerais, terra do leite e da enrolação política. A presidência ficava pulando de paulista para mineiro como se fosse partida de ping-pong. O resto do Brasil só assistia como aquele primo que nunca é chamado para jogar no time. E no meio dessa marmita de política estava ele, Epitácio Pessoa, nome de vovô simpático, mas com mão de ferro e zero carisma. Epitácio virou presidente em 1919, depois que o eleito Rodrigues Alves morreu antes de assumir. O povo nem votava, diretamente. Era tudo decidido entre os donos do poder. Literalmente um reality show, onde só o apresentador sabia quem ganhava. Imagina um país tão maluco que o cara assume porque o outro morreu antes da estreia do mandato. É tipo o substituto de professor que aparece na primeira aula e já manda trabalho valendo nota. Enquanto o povo morria de fome e o arroz custava metade do salário, os políticos estavam brigando por quem ia tomar chá no Palácio do Catete. E foi aí que um grupo específico começou a ficar bem irritado: os militares. Mais precisamente, os tenentes. Os tenentes eram oficiais jovens, idealistas, patriotas e de saco cheio. Muitos tinham participado da Primeira Guerra Mundial ou eram formados nas escolas militares mais duronas do país. Viam o governo como corrupto, incompetente e distante do povo. O governo, irritado com a ousadia do clube militar, um espaço onde os tenentes soltavam o verbo contra a corrupção como se fosse textão de rede social, mas com plano de golpe no rodapé, decidiu fechar a parada. Mandou prender os líderes e silenciar qualquer um que discordasse. Democracia? Só se fosse decorativa, resultado. O exército rachou no meio. De um lado, os oficiais mais velhos, alinhados ao governo, de olho nas medalhas e nas regalias. Do outro, os jovens tenentes, cheios de honra, ideais, testosterona e zero paciência. E foi nesse clima de tensão que um grupo deles olhou para o forte de Copacabana e pensou: quer saber? Se é para morrer de raiva, que seja com um canhão na mão. Eles se trancaram no forte, armados até os dentes, e mandaram a real: agora é a gente contra todo mundo. E o governo respondeu com toda a maturidade política que se espera de uma república centenária, tacando bomba no próprio litoral. Foi o início da revolta dos 18 do Forte, uma mistura de heroísmo, burrice estratégica e pura indignação. E o Rio de Janeiro virou cenário de guerra, com praia, sol e explosão. Depois que o governo resolveu conversar com o Forte de Copacabana, usando canhões de 280 milímetros, os tenentes perceberam que talvez, só talvez, o diálogo tinha falhado. O plano? Iniciar uma revolta nacional. O resultado? Uma reunião que só eles apareceram. Os outros quartéis ficaram no famoso modo visualizou e ignorou. Então sobram 18 teimosos, com fuzil na mão, peito estufado e certeza absoluta de que iam mudar o Brasil. Saíram do forte marchando pelo calçadão debaixo do sol, prontos para morrer ou virar herói. Spoiler: quase todos morreram.
Só 2 sobreviveram: Eduardo Gomes, sim, o aeroporto, e Siqueira Campos, e viraram símbolo, porque mesmo tendo perdido feio, mostraram que coragem e burrice têm uma linha bem tênue, e às vezes essa linha é uma bala de fuzil. Depois de tanta bomba e tiro, os tenentes decidiram que se era para mudar o país, iam fazer isso na sola da bota. Nasce a Coluna Prestes, um grupo de militares que marchou por mais de 25.000 quilômetros, levando ideia revolucionária, fuzil e uns piolhos de brinde. O plano: acordar o povo. O resultado? Uma mistura de mochilão armado, tour de resistência e um testamento contra o sistema podre da época. Eles enfrentaram tudo: exército, doenças, fome, traição e o Brasil profundo, aquele que nem sabia que existia. O clima político já estava fervendo, e o governo Epitácio Pessoa resolveu apagar o incêndio com gasolina. Mandou fechar o clube militar, onde os tenentes estavam se organizando e criticando o sistema. E é nesse clima de "se ninguém fizer, a gente faz" que surge o plano no Forte de Copacabana. Um grupo de 18 tenentes, pistolas na mão e peito estufado, decide peitar o governo. Se trancam no forte, armam os canhões e dizem: "É agora." A resposta do governo? Nada de conversa. Navios de guerra, aviões, artilharia pesada e um belo bombardeio, em plena zona sul do Rio. Sim, o Brasil atacando o Brasil. Como se um órgão do corpo resolvesse meter porrada nos outros porque não gostou das ideias do cérebro. O forte resiste o quanto pode, mas os rebeldes sabem que não vão vencer. Ainda assim, saem marchando em direção à morte, de cabeça erguida, para provar que a luta era maior do que a vitória. E aí, você sabia que um dia o Brasil resolveu se bombardear? Pois é. Tem gente que não consegue resolver uma DR e o Brasil resolveu com canhão de guerra. Se você curtiu essa história absurda, tem muito mais vindo aí. Se inscreva no canal, ativa o sino e comenta. Eu seria um dos 18 do Forte ou o cara que ia para casa dormir mesmo?